Este é o 17º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Prefácio. Os capítulos deste livro constituem uma série de 24 palestras proferidas na Rádio Cultura São Vicente todos os domingos, no período de 17 de agosto de 1958 a 8 de fevereiro de 1959, tendo, por isso, algumas vezes, o caráter de conversa. Ao mesmo tempo, elas também foram publicadas em Santos no jornal O Diário. Apresentamos agora aqui reunidas essas palestras. Elas continuam desenvolvendo sempre mais os conceitos expostos em nossos dois livros, A Grande Batalha e Evolução e Evangelho, que fazem parte da segunda trilogia de nossa segunda obra, de 12 volumes como a primeira. Trata-se sempre do estudo da lei de Deus, para que saibamos realmente como orientar a nossa própria vida. No livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, foram apresentadas as teorias básicas da formação e do funcionamento do universo. Nos dois referidos livros, A Grande Batalha e Evolução e Evangelho, entramos no terreno prático das consequências e aplicações dessas teorias, efetuando um controle racional e experimental da sua verdade. Tivemos, por isso, de enfrentar o problema da conduta humana no campo da ética, assunto do presente volume, a lei de Deus, e daquele que seguirá este, queda e salvação. Mas há uma diferença entre os dois. O primeiro, a lei de Deus, trata o assunto de um modo geral, com uma linguagem fácil e acessível, adaptada a palestras pelo rádio. O segundo, queda e salvação, considera o mesmo assunto da conduta humana e da ética, mas de maneira diferente, penetrando em profundidade os problemas, atingindo os pormenores, provando as teorias com demonstrações racionais e colocando-as em contato com a realidade dos fatos. Por isso, esse segundo livro voltará a falar de temas que no primeiro foram esboçados apenas superficialmente e tratados com linguagem diferente, em função de outros ângulos. Podemos afirmar isto porque o plano desse segundo livro já está se aproximando de nossa mente e, desde agora, vemos os liames que unem os dois volumes no mesmo motivo fundamental de ética. O aspecto em função do qual encara-se este problema no presente livro é o homem, como cidadão do seu mundo terreno. Por outro lado, a perspectiva sob a qual será tratado o mesmo problema no livro Queda e Salvação é o pensamento de Deus, que através de sua lei dirige o ser para a sua salvação final. No primeiro caso, a ética é concebida olhando-se para a terra, no segundo caso, olhando-se para o céu. Até agora, o problema da nossa conduta foi enfrentado empiricamente pelas religiões, que se encarregaram disto. Porém, as soluções oferecidas por elas baseiam-se em princípios teóricos axiomáticos, não demonstrados, que muitas vezes representam na realidade apenas o resultado cegamente aceito de ilusões psicológicas não controladas e ainda não comprovadas, produto do desabafo de instintos e impulsos do subconsciente. No entanto, a forma mental moderna tornou-se mais culta e astuta, querendo, por isso, olhar atrás dos bastidores da fé para ver o que há de positivo, tanto mais porque aquela fé implica uma vida dura de virtude e sacrifício. O temor genérico de uma penalidade e a esperança de um ganho, sem saber onde e como nos céus, que começam a ser explorados e percorridos de verdade pela ciência, não convencem mais as consciências insatisfeitas.
Agora que se aproxima o fim da civilização europeia, encontramo-nos nas mesmas condições do fim do Império Romano, quando ninguém acreditava mais nos deuses. Como então ficará de pé a forma esvaziada da substância? No meio de tantas religiões, antes de tudo preocupadas em combater umas às outras, para conservar e aumentar o seu império espiritual, o mundo fica substancialmente materialista, apegado sobretudo aos seus negócios. A velha linguagem continua sendo repetida, mas todos estão acostumados a ouvi-la e não reparam mais. O mundo progrediu e tornou-se diferente. Parece que nos milênios da sua vida religiosa, em vez de ser transformado pelas religiões, realizando os princípios delas, ele as transformou para suas comodidades. Em vez de aprender a viver nas regras da lei, aprendeu a arte de se evadir delas, a astúcia das escapatórias para enganar o próximo e até mesmo, se fosse possível, para enganar Deus. Então, se os velhos sistemas não adiantam mais, e se este é o resultado deles, por que não usar hoje outra linguagem que seja melhor compreendida? Por que não se apoiar sobre outros impulsos e movimentar outras alavancas às quais o homem possa melhor obedecer? Por que não ver a vida no seu sentido utilitário, oferecendo também vantagens quando se pede virtudes e sacrifícios? Foi por isso que nasceram estas palestras. Com os nossos livros A Grande Síntese, Deus e o Universo e o Sistema, tínhamos atingido uma visão bastante completa da estrutura orgânica do universo. Tratava-se, então, apenas de deduzir destes princípios gerais as suas consequências práticas, colocando-os em contato com a realidade da nossa vida e verificando se eles permanecem verdadeiros também nos pormenores do caso particular. Deste modo, o problema da conduta humana foi enfrentado de uma forma diversa, isto é, em sentido racional e positivo, tornando-se, tal como os da ciência, logicamente demonstrável e experimentalmente controlável, apoiado nos fatos que todos vemos e encontrando assim a sua explicação. Foi possível deste modo chegar a uma ética universal, que é independente de qualquer religião particular e que, tal como a matemática e a ciência em geral, é absolutamente imparcial e verdadeira para todos, porque faz parte da grande lei pela qual tudo é regido, que está escrita no pensamento de Deus e que pode ser vista realizada nos fatos. Chegamos assim, nestas palestras, a uma orientação que sai do terreno empírico das religiões para entrar no terreno positivo da ciência, o que justifica a nossa conclusão de que elas têm de ser ponderadas por toda mente que saiba e queira raciocinar e que, por isso, aceita sua demonstração como a de um teorema de matemática. A novidade e importância deste ponto de vista, sustentado nestas palestras, baseia-se nos seguintes fatos. Primeiro, trata-se de uma ética universal que diz respeito à vida e que permanece verdadeira em todas as formas de vida que atingem um determinado nível de evolução em qualquer corpo celeste do universo. Esta ética, portanto, ficando acima de todos os pontos de vista particulares e relativos, resulta absolutamente imparcial a respeito das divisões humanas, porque é completamente independente delas. Segundo, trata-se de uma ética positiva, baseada em fatos, como é a ciência, constituindo nada mais senão um capítulo da lei, que rege tudo e que é estudada pela ciência em seus outros aspectos. Constitui, portanto, uma ética de efeitos calculáveis, determinística, baseada em princípios absolutos, sem escapatórias,
a exemplo da lei da gravitação e das leis do mundo físico, químico, biológico, matemático, etc. Terceiro, trata-se de uma ética utilitária e praticável, harmonizada com o princípio fundamental da lei, a justiça, que é também o anseio do ser e que exige a devida recompensa para ele pelo sacrifício da obediência à lei no seu esforço para evoluir. Constitui uma ética correspondente ao instinto fundamental do ser, que é fugir do sofrimento e chegar à felicidade. Por isso vem a ser uma ética capaz de ser entendida e aceita, pois satisfaz a forma mental do homem moderno. Quarto, trata-se de uma ética racional, logicamente demonstrada, que se sustenta não porque se baseia na fé cega, no princípio de autoridade ou no terror de castigos arbitrários e obscuros, mas sim porque convence quem saiba pensar. Constitui uma ética que não admite enganos, porque nela pode-se ver tudo com clareza na perfeição e na bondade das suas regras, às quais devemos obedecer até as últimas consequências de cada ato nosso. Quinto, esta ética resulta de um sistema filosófico-científico universal, que abrange e explica tudo do princípio ao fim, representando um aspecto controlável desse sistema nas suas consequências práticas da vida comum. Estas conclusões baseiam-se no valioso apoio de teorias positivas gerais, que a sustentam e que nos orientam também a respeito de muitos outros fenômenos, dos quais estas teorias oferecem uma interpretação lógica. Sexto, esta ética pode ser submetida a um controle experimental no laboratório da vida, com o mesmo método positivo da experimentação utilizado pela ciência para controlar a verdade das outras leis que vai descobrindo. E juntas, todas estas leis, ao lado desta ética, constituem a grande lei que rege o todo. Sétimo, de fato, estas conclusões, que estudamos em nossa própria vida e na vida alheia por meio século, foram submetidas por nós a controle experimental, o qual as confirmou plenamente. E muitas testemunhas viram os fatos que aconteceram. Oitavo, trata-se de uma ética que não diz coisa nova, mas apenas repete com outras palavras o que já foi dito pelo Evangelho e pelas religiões mais adiantadas que o mundo possui. Apenas quisemos dar de tudo isto a demonstração lógica e a prova experimental, explicando com outras palavras a necessidade de tomar a sério e viver o que há milênios está sendo repetido ao mundo. Nono, esta ética não somente nos orienta no imenso mundo fenomênico em que vivemos, dirigindo com conhecimento a nossa conduta, mas também explica o que está acontecendo, dando a razão dos fatos que nos cercam e justificando-os logicamente quando não desejamos aceitá-los, como no caso do sofrimento. Respondendo às nossas perguntas e oferecendo uma solução razoável aos problemas da nossa vida, esta ética ilumina o caminho que temos a percorrer para que possamos vê-lo e avançar por ele, mas não de olhos fechados, e sim com as vantagens oferecidas pelo conhecimento da lei e a certeza da sua justiça e bondade. Décimo, esta ética responde a uma necessidade do momento histórico atual. O céu, contemplado, admirado e venerado na terra, sempre de longe, como sonho praticamente irrealizável, não pode ser apenas teoria vivida por poucas exceções, mas deve descer e se realizar entre nós. Seria absurdo que os grandes ideais existissem para nada, como o homem preguiçoso preferiria. Apesar da sua indiferença, ele não pode paralisar as forças da evolução na realização do seu objetivo fundamental, que é o progresso.
Com o desenvolvimento da inteligência e o aumento do conhecimento, vai aparecer, também no terreno da ciência positiva, a verdadeira concepção de Deus e da sua lei. Então esta concepção sairá das formas das religiões particulares em luta entre si, da clausura das igrejas, do exclusivismo dos seus representantes, e o homem mais consciente perceberá a grande realidade que é Deus, colocando-se finalmente para o seu bem na obediência à ordem da lei. São Vicente, Páscoa de 1959. Final do prefácio.